They put up a sign on there. Now, who's going to interpret what he said? Amém. Amen. Amém. Well, our dear brother Ramos has given us a brilliant summary. O nosso querido irmão Ari nos deu resumo brilhante. And so now we turn to John's Gospel and let's look at chapter 14. Nós vamos olhar o capítulo 14 do Evangelho de João. And we find that Jesus' response to Thomas is in verse 6, so verses 6 and 7. E nós vemos a resposta de Jesus a Tomé nos versículos 6 e 7. Shall I read them? Yes. João 14, 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. And then verse 25, 26. E depois versículos 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. And then chapter 16, verse 1. Capítulo 16 de João, versículo 1. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. And verse 12, 13. Versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podiam suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Verse 25. E versículo 25 do capítulo 16. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais este tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. We want now to look at the significance of the way in which Søren Kierkegaard uses John's Gospel. Nós queremos agora olhar o significado da maneira em que o Søren Kierkegaard usa o Evangelho de João. Because sometimes the intensity with which he penetrates through the culture of his day Porque às vezes a intensidade com a qual ele penetra a cultura dos seus dias give us new opportunities to do the same thing in our day. nos dá novas oportunidades de fazer o mesmo em nossos dias. So sometime you may do a study of the philosophical fragments. Então, um dia você pode fazer um estudo dos fragmentos filosóficos. And of course it's a kind of irony that he talks about philosophical fragments. E é uma ironia porque a forma dele falar desses fragmentos filosóficos. Because basically what he's saying is philosophy is smashed at the feet of Christ. E basicamente o que ele está dizendo é que a filosofia está esmagada ou triturada aos pés de Cristo. Whereas the pretense of philosophy is to really be a kind of cartographer of reality. Porque a ideia ou a pretensão da filosofia é ser cartógrafo da realidade. That it maps out the whole sphere of reality.
ela vai mapeando toda a esfera da realidade. But really what Kierkegaard is saying is that philosophy is not a mirror to reality. Mas o que Kierkegaard está dizendo é que a filosofia não é um espelho da realidade. It's a mirror smashed in 1,000 pieces É o espelho quebrado em 1000, espatifado em 1000 pedaços, that doesn't really reflect at all. que na realidade não reflete nada. So there's irony. E assim, isto é uma ironia. And he's not speaking directly, he's speaking through a pseudonym that he calls Climacus. E ele não está falando diretamente, ele está falando através de um pseudônimo que ele chama Climatus. Now, Climacus is a reference to an ascetic saint of the 6th century E este nome é uma referência a um santo ascético do sexto século, who is really called Climacus or John of the Ladder. que como é que se fala isso em português? Alguém sabe? Climaco, what's the name in English? Climacus is the same. Climacus. É isso? João Clímaco, é isso? Ok. João Clímaco ou John of the Ladder? Yes. João da escada. Because that's what the word Climacus means. Que It é means, isso que é o significado da palavra. means Obrigado. somebody who climbs up a ladder. É alguém que sobe a escada. Well, of course, it's an allusion to John chapter 1, E isso é uma alusão a João capítulo 1, where the disciples are told that the one who has come onde é dito aos discípulos que aquele que veio is the one who's descended é aquele que desceu from heaven, dos céus, whereas the human effort is to use a ladder to climb up into heaven. enquanto que o esforço humano é de usar uma escada para subir aos céus. So the human instinct to climb up Então, o instinto humano de subir is in fact the contrary to the descent of Revelation. ela é o contrário da descida do Apocalipse ou da Revelação. In other words, it's a parable that the human instinct is to achieve this knowledge by one's self-effort of climbing. Então é uma parábola que diz que o humanístico é você usar o seu esforço próprio para subir e alcançar. But really, all philosophical ladders fall flat on the ground. Mas na realidade todas as escadas filosóficas acabam caindo no chão They are in fragments. e estão em fragmentos. So he's a great teaser, is Kierkegaard. He's at many different levels. He's using irony. E ele usa a ironia, o Kierkegaard, em muitos níveis. Ele realmente é muito irônico. And the purpose of his irony is to show the futility of man seeking to know God by man's own ingenuity. E o propósito da ironia dele é de demonstrar a futilidade do homem tentar conhecer a Deus através da sua própria cabeça. He's really reinforcing what Paul says to the Corinthians, that no one knows God without the Spirit of God. E ele está reforçando aquilo que Paulo fala à igreja em Corinto, que ninguém pode conhecer a Deus, Just as no man knows without being a man. ninguém pode conhecer a Deus a não ser o Espírito de Deus, como ninguém pode saber o que é ser um homem sem ser um homem, Without having humanity. sem ter humanidade. So that's how we can reread John's Gospel, by looking at the philosophical fragments. E é então assim que nós podemos reler o Evangelho de João, olhando esses fragmentos filosóficos. Now, we have said that the hostility of the world is never far from John's Gospel. E nós temos dito que a hostilidade do mundo nunca está muito distante do Evangelho de João. It's, of course, that of the witness, as we've said, who's being interrogated. É aquela situação de uma testemunha que está sendo interrogado. So the essence of a lawsuit is truth E a essência de um tribunal de justiça é a verdade, and not falsification. e não a falsidade. But of course, what Nietzsche and Michel de Foucault have told us is there is no truth. Agora, Nietzsche e Michel de Foucault estão nos dizendo que não há verdade. Truth claims are simply perceiving ways of asserting one's own power. Essas alegações de que temos a verdade são nada mais do que maneiras de afirmar o poder. So the truths of a society are ways that are disguised to express their power. E as verdades de uma sociedade são maneiras disfarçadas de expressar o seu poder. So Foucault states his case quite bluntly.
E Foucault coloca muito claramente a sua ideia. Truth is a thing of this world. A verdade é uma coisa deste mundo. It's produced only by virtue of multiple forms of constraints. E ela é produzida apenas através de constrangimentos múltiplos. So it induces the effects of power. Então ela acaba trazendo os efeitos do poder. We might say that truth is the arena of politics. E nós poderíamos dizer então que a verdade é a arena da política, That are forced upon us by power. que nos são forçadas por acima de nós através do poder. And so he sees that the most important hero of the New Testament is Pilate. E ele enxerga que o herói maior do Novo Testamento é Pôncio Pilatos. Pilate is the only realistic character in the Bible. E ele diz que Pilatos é o único personagem realista da Bíblia, Because he's saying what is truth. porque ele está dizendo o que é a verdade. And admitting, in a sense, that truth is a power game. E admitindo, de um certo sentido, que a verdade é um jogo de poder. So it's the noble scorn of a Roman who sees the impudent misuse of truth. E então é o desprezo de um romano que está vendo o mau uso que se faz da verdade. So his question really is the annihilation of truth. E a sua questão então é a aniquilação da verdade. But of course, what is portrayed Agora, aquilo que é retratado is something that Nietzsche forgets. é alguma coisa que o Nietzsche esquece. That this powerful figure who is arrogantly saying what is truth Que essa figura tão poderosa que está arrogantemente perguntando o que é a verdade, is really saying, I have the truth. ele está, na realidade, afirmando: eu sou a verdade. I'm the Roman governor. Eu sou o governador romano. These soldiers of mine have arrested Jesus. E esses soldados meus é que prenderam Jesus. They've already tortured and afflicted him with suffering. E já torturaram ele, já afligiram ele, já está sofrendo. So this is a very pathetic witness of truth. E essa é realmente uma testemunha patética da verdade. How can you have truth if you're powerless? Como é que você vai ter a verdade se você não tem nenhum poder? And so he's powerless. E ele não tem poder. So while on the one hand, Nietzsche is saying, don't trust there is such a thing as truth because it's a power game. Então, por um lado, Nietzsche está dizendo: olha, não vá confiando que existe uma coisa chamada verdade, porque verdade é só um jogo de poder. He's also saying the very fact that someone like Jesus is so powerless means that he doesn't have the truth. Ele também está afirmando que uma pessoa como Jesus, com tal falta de poder, não tem a verdade. So Nietzsche wants to have his cake and eat it. Então, Nietzsche quer ter a faca e o queijo. He wants to benefit from both sides of the distortion. Ele quer se beneficiar de ambos os lados da distorção. And of course, Kierkegaard sees the significance of this kind of thing. Not that he is arguing against Nietzsche because Nietzsche comes after Kierkegaard. Não que o Kierkegaard esteja arguindo contra o Nietzsche, porque o Nietzsche veio depois dele, mas ele enxerga esse tipo de falácia. But what John's Gospel is indicating is that truth has nothing to do with power. Mas o que o Evangelho de João nos indica é que a verdade não tem nada a ver com poder. It's not a power game, Não é um jogo de poder, as we'll explore. como nós vamos ver. But then also, John is polemic against the Greek understanding of truth. Mas também João é polêmico quanto à compreensão grega da verdade. Because in Greek thinking, truth is the category of non-concealment. Porque no pensamento grego, a verdade é uma categoria de não se esconder. It's something that is exposed. É alguma coisa que é exposta. But of course, this is an offense to the Greek Agora, isso é uma ofensa aos gregos, because Jesus conceals his deity. porque Jesus acaba escondendo a sua divindade. He doesn't come with shining light and with a legion of angels Ele não chega com uma luz superpoderosa e uma legião de anjos to demonstrate that he's the revealer of truth. para demonstrar que ele é quem revela a verdade. So it's a different kind of category. Então é um outro tipo de categoria. And then thirdly, we find that the word aletheia in Greek, the word for truth,
Então nós vemos que a palavra aletheia em grego, que é a palavra para a verdade, is a word that we can consider as truth as a result of correspondence. é uma palavra que é verdade como resultado da correspondência. You align one thing against the other to have a correspondence. Você está colocando uma coisa contra a outra para que haja correspondência. It's the kind of thing that we do in carpentry. É o tipo de coisa que a gente faz em marcenaria. We align one against the other to make sure that we have a straight line. Nós alinhamos uma coisa com a outra para ver se as duas estão retas. It's the truth of a plumb line. É a mesma coisa que é o prumo. And you have accuracy Você tem aí certeza, as a result of that alignment. por causa daquele alinhamento. I had a very amusing incident when I was a graduate student, first of all at Oxford, when I first arrived. Quando eu primeiro cheguei em Oxford para fazer os meus estudos, And the senior tutor, who was in charge of all the tutorials in the college, was a classical scholar. eu tive um tutor que era um estudioso do mundo clássico. And I just arrived that week in the college as a new student. E eu era aluno recém-chegado lá em Oxford aquela semana. And he sent me a cryptic note, summoned me to attend to his office the next morning at 10 o'clock. E ele me mandou uma mensagem assim telegráfica para estar no escritório dele no dia seguinte às 10 horas da manhã. Well, I hadn't had time to do anything wrong, so I was mystified. Então não tinha dado tempo de eu fazer nada errado, então eu fiquei pensando, o que será que esse cara quer comigo? So I went to his room to find out why I was on the carpet. E eu fui até o quarto dele para saber o que eu tinha feito. Houston, I overheard you say in the quadrangle yesterday that your room was above mine. E ele disse, Houston, eu ouvi você falar ontem, eu estava passando perto, que o seu quarto é em cima do meu quarto. Well, I admit that your study is above my study, E eu admito que o seu estudo é acima do meu estudo, but your bedroom isn't. mas o seu quarto não está. So I want you to be more accurate in future. Então eu quero que você seja mais preciso no futuro. That's an understanding of Greek truth. Essa é a compreensão da verdade grega. Accuracy of expression. Absoluta exatidão na expressão. Well, when John is talking about the truth, E quando João está falando da verdade, he's not talking about these forms of non-concealment and accuracy. ele não está falando dessa ideia de não esconder as coisas e de ser exato na expressão. Nor is he saying that truth is the manifestation of power. E também não está falando que a verdade é a manifestação de poder. So that's why Kierkegaard, with his very sophisticated mind, helps us to map things out a bit. E é por isso que Kierkegaard, com a sua mente altamente sofisticada, nos ajuda a mapear essas coisas um pouco. Because he was living under the full blight of the rational movement of the Enlightenment. Porque Kierkegaard estava vivendo no peso todo, o peso cheio do racionalismo do iluminismo. It was the golden age of Danish culture, Era a época de ouro da cultura na Dinamarca, when the Lutheran leaders of Denmark assumed that Christianity was an Enlightenment culture. quando os líderes luteranos da Dinamarca acreditavam que o cristianismo era a cultura do iluminismo. Truth was propositional. A verdade era proposicional, It was all explained rationalistically. tudo era explicado racionalmente, And Hegel was the great philosopher of this way of teaching. e Hegel era o grande filósofo dessa maneira de ensinar. And if there was anyone that Kierkegaard hated, it was Hegel. E se havia alguém que o Kierkegaard detestava, era o Hegel. So in his journal for 1835, he contrasts truth as an experience from truth as a rational objective. E nos suas escritas em 1835, ele contrasta a verdade como experiência da verdade como um objetivo racional. And several generations later, someone inscribed on a cliff top in New Zealand E the algumas- words of the entry of his journal. E algumas gerações mais tarde, alguém escreveu em cima de uma rocha lá em Nova Zelândia
as palavras que ele escreveu no seu diário. What is truth but to live for truth? O que é a verdade se não viver pela verdade? Truth is not an idea. A verdade não é uma ideia. Truth is a way of life. A verdade é um estilo de vida, uma maneira de viver. But more than that, for Kierkegaard, truth can only come from God. E, além disso, para Kierkegaard, a verdade só pode advir de Deus. And his reading of John's Gospel is that it's in vain to seek for truth apart from the incarnation. E a leitura que ele faz do Evangelho de João é que é em vão você buscar a verdade a não ser a partir da encarnação. And so this theme of truth and incarnation was based on his interpretation of the verse that we read in John 14:6. Então, esse tema de verdade e encarnação era a interpretação que ele fazia do que nós lemos em João 14:6. Where Jesus claims, I am the way, the truth and the life. Onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. It's significant, observed Kierkegaard, that all other religious leaders claim that they lead their followers to where the truth is. O Kierkegaard diz que é importante você notar que todos os demais líderes religiosos alegam que eles vão liderar os seus seguidores para o lugar onde está a verdade. Or indeed, what is the truth? Ou então, qual é a verdade? It's Jesus alone that uniquely claims E é só Jesus que, só ele afirma that it is his person that is the truth. que é a pessoa dele que é a verdade. And so this strikes him very much. E isso então é uma mudança muito grande. And there's no doubt that his philosophical fragments are really his meditations on John's Gospel. E na realidade, sem dúvida, os seus fragmentos filosóficos são as suas meditações sobre o Evangelho de João. He says, in contrast to what the Enlightenment world is teaching us, Ele diz, em contraste com aquilo que o mundo do iluminismo nos ensina, truth is not learned by speculation. a verdade não é aprendida através de ficar pensando, It's not through scholarly imagination, e não é por imaginação de estudiosos, only by virtue of the condition. e simplesmente por virtude da condição. And what he means by the condition is this metanoia, this radical conversion that we need in our life. E o que ele quer dizer por condição é essa metanoia, essa conversão radical da qual nós necessitamos em nossas vidas. In other words, conversion requires a historical consciousness. Em outras palavras, a conversão requer uma consciência histórica. It's not a universal truth. Não é uma verdade universal. It's a personal encounter to the source of truth. Ela é um encontro pessoal com a fonte da verdade. We cannot claim truth without conversion is basically what Kierkegaard is saying. Nós não podemos afirmar que temos a verdade sem esse encontro. É o que Kierkegaard está dizendo. And he said, no philosophy, E ele diz, nenhuma filosofia, which after all is only thought, que é apenas pensamento, and no mythology, e nenhuma mitologia, which after all is only imagination, que na realidade é só imaginação, and no historical knowledge, e nenhum conhecimento histórico, which is for memory, que é só memória, has ever had this idea. já teve esta ideia. It's unique in human existence. Ela é única na existência humana. So, to have the truth Então, para se ter a verdade, means to be redeemed and transformed você é redimido e transformado to receive the truth of God. para receber a verdade de Deus. Redeemed from the false optimism of reason and the enlightenment. Redimido do otimismo falso da razão no iluminismo. And we might say redeemed from the false skepticism of postmodernism E as também well. poderíamos dizer redimidos do ceticismo falso do pós-modernismo também. So, one of the most important themes of the philosophical fragments Então, um dos temas mais importantes dos fragmentos filosóficos is the infinite qualitative difference between God and humanity. é a diferença qualitativa e infinita entre Deus e a humanidade. It is the human condition of sinfulness É a condição humana de pecador, that is untruth. que é a falta de verdade ou a desverdade. No mere learning of theology will ever bring us to the truth. E nenhum mero aprendizado da teologia vai nos trazer a verdade. For faith is never a human achievement. Porque a fé não é alguma coisa que é alcançado pela a pessoa humana. It's
It's not a ladder that we can create like Climacus and make. Não é uma escada que a gente pode criar como João Clímaco e subir, It requires the descent of God, porque ela requer ou necessita a descida de Deus, the mercy of God. a misericórdia de Deus. Sin is only overcome by divine mercy. O pecado só é vencido através de misericórdia divina. So without repentance, Então, sem arrependimento, no transformation of the mind can take place. não é possível haver transformação da mente. Nothing can replace the miracle of divine forgiveness. Nada pode substituir o milagre do perdão divino. So Christian faith is a matter of embarking on a new existence. Então, a fé cristã é uma questão de embarcar numa nova existência. So that new relationship with Christ is what it helps us to appreciate the truth. E esse novo relacionamento com Cristo nos ajuda a apreciar a verdade. In other words, it's what Jesus says in John chapter 3 to Nicodemus, you must be born again. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3. Você tem que nascer de novo. So rebirth is of course something that the Greeks did talk about. E nascer de novo é alguma coisa do qual os gregos falavam. But it's the transmigration of souls that they talk about. Mas eles estavam se referindo à transmigração das almas. It's not a confrontation before God himself. Não é um confronto com o próprio Deus. So without God, the truth does not exist. Então, sem Deus não existe verdade. So amen to the postmodernist understanding of truth. Então, amém à compreensão do pós-modernista quanto à verdade. It doesn't exist Ela não existe, because humanly it doesn't. porque em termos humanos não existe mesmo. It is power. It is a power game. Ela é nada mais do que um jogo de poder. And so, to that extent, the postmodern condition is radically exposing what are the lack of foundations for human truth. Então, nesse prisma, o pós-modernismo está exatamente mostrando qual é a falta de fundamentação da verdade. So Luther's definition of sin as homo incurvatus in se, that is to say, that man is incurably turned in on himself. E a definição que Lutero faz de pecado é que o homem está incuravelmente virado para dentro de si. Means that he's a bent over cripple that will never see the light. Quer dizer que ele é um aleijado que está todo torto para baixo e que nunca vai enxergar a luz. He's incapable of the truth. Ele é incapaz da verdade. So he says, when we sinfully make God's word into something impersonal, Então ele diz que quando nós, em nosso pecado, fazemos da palavra de Deus algo impessoal, objective, objetivo, in fact a doctrine, um fato apenas doutrinário, instead of it being the voice of God, ao invés dela ser a voz de Deus, then you'll never hear it. então nós nunca vamos ouvi-lo. So faith then is not so much a superior form of knowledge, Então a fé não é uma forma superior de conhecimento, but it's obedience to what the truth calls me to be. mas é a obediência àquilo que a verdade está me chamando para ser. So Kierkegaard says in his journals, what I really need to get clear about is what I must do. Então Kierkegaard diz no seu diário que aquilo que eu preciso realmente compreender com clareza é o que eu tenho que fazer, Not what I must know. e não o que eu tenho que saber. Because insofar as knowledge is preceded by action. Porque o conhecimento tem como precedente a ação. It's obedience that opens us to revelation. Porque é a obediência que nos abre a revelação. So the faith in Jesus Christ Então, a fé em Jesus Cristo is a new paradigm é um novo paradigma for a new way of knowing, para uma nova maneira de conhecer, as well as a new way of living. bem como uma nova maneira de viver. Of course, he was haunted, like Pilate, with the question, what is truth? Agora, ele também estava assombrado como Pilatos por essa pergunta, o que é a verdade? And so again, like Chrysostom, he takes John the Baptist as his archetype. Então ele, como Crisóstomo, pega João Batista como seu arquétipo. And so to enter into the truth, we must, in John 3, verse 30, be like John. Então, para entrar para dentro da verdade, nós precisamos, em João 3, versículo 30, ser como João. I must decrease, Eu tenho que diminuir and he must increase. e ele precisa aumentar. So, says Kierkegaard, we must recognize
that Christ is much more important for my life than I am for myself. E nós temos que reconhecer, diz Kierkegaard, que Cristo é muito mais importante para a minha vida do que eu sou para mim mesmo. So he desires to live with the humility of John the Baptist like Chrysostom. Então ele deseja viver com a humildade de João de Batista como Crisóstomo. And he says, since a man can receive nothing at all unless it is given him from heaven, E ele diz que como um homem não pode receber absolutamente nada a não ser que lhe seja dado dos céus, which is a reference to John 3 verse 27, que é uma referência a João 3:27, it means therefore that humility is of the essence, e isso significa que a humildade é essencial, as well as obedience in coming to the truth. bem como a obediência de se chegar à verdade. He admires Socrates, Ele admira Sócrates, and what he likes about Socrates is that Socrates sees that direct communication is not going to illuminate blind people. e ele gosta do Sócrates porque ele percebe que o Sócrates entende que a iluminação direta não vai iluminar pessoas cegas. You can't confront them. Você não pode confrontá-los. You have to trip them up. Você tem que tropeçá-los. You've got to do it the back way. Você tem que ir por trás. And the back way of reaching people is irony, E a maneira de chegar por trás nas pessoas é através da ironia, as well as parable. bem como pela parábola. So he uses irony to demonstrate how vastly different the truth of God is from our false pretensions. Então ele se utiliza da ironia para mostrar e para demonstrar quão diferente a verdade de Deus é do que os nossos potenciais. So his confrontation with human knowledge is the ironic title, Philosophical Fragments. Então o seu confronto com o conhecimento humano é esse título tão irônico, fragmentos filosóficos. They're like the incoherent scraps of note-taking by a junior student who doesn't understand the class. É como se fossem aquelas anotações incoerentes de um aluno que não entendeu nada da aula. Philosophy is just scraps of paper. A filosofia é um monte de pedacinhos de papel. And he said that you find that with philosophy, E ele disse que você percebe que com filosofia, it gives you a promise that seduces you. ela te dá uma promessa que te seduz. So he takes a parable of somebody who's walking along the street and he passes a shop that has a sign in the window saying, clothing cleaned and pressed here. E ele usa a parábola de alguém que está andando pela rua e vê uma placa ali na janela de uma loja que diz assim: roupa limpa e passada aqui. So he goes home to pick up the laundry Então ele vai para casa e busca sua roupa suja and staggers under this big bag of dirty linen e vem carregando esse saco imenso de roupa suja and goes into the shop. e entra naquela loja. And the shopkeeper looks at him with astonishment. E o dono da loja olha para ele Oh, assustado he said, I've come to get the laundry done. e ele disse: eu vim trazer minha roupa para limpar, para lavar. We don't do any laundry here. E o dono da loja diz: aqui a gente não faz, não lava roupa. But you have a sign in the window that says so. E ele diz: não, tem uma placa na janela que diz. Yes, it is a sign that we have in the window and it's for sale. E diz: sim, essa é uma placa que nós temos na vitrine, mas nós estamos vendendo essa placa. That's man's effort to reach the truth. Essa é o esforço do homem para alcançar a verdade. So he sees that John's truth, Johannine truth, is in the sharpest possible contrast to the mindset of natural knowledge. Então ele vê que a verdade que João ensina está no maior contraste possível do que o conhecimento humano. And he uses the pseudonym of Climacus E ele usa esse pseudônimo de João Clímaco as someone who's not a Christian yet, como alguém que ainda não é cristão, but even though he's not a Christian, e mesmo não sendo cristão, he can appreciate the radical claims made by true Christianity. ele aprecia as afirmações radicais que são feitas pelo cristianismo. And he's admitting to himself, the claims are so radical, that's why I'm not a Christian. E ele admite para si mesmo que as afirmações são tão radicais que é por isso que eu não sou cristão. We've spoken about the postmodernist philosopher Derrida. Nós falamos do filósofo pós-moderno Derrida. He's a secular Jew. Ele é um judeu secular. He's not a Christian by any stroke of the imagination. E ele não é cristão, mas nem de longe. But he had the courage
like Climacus, Mas ele teve a coragem, como teve Clímaco, to once address a distinguished group of Christian philosophers in Paris. de uma vez falar a um grupo de filósofos cristãos em Paris. And he said, have you any idea of the revolutionary character it would be to your minds if you believed in the God-man? E ele perguntou: será que vocês têm a mínima ideia do caráter revolucionário que seria para suas mentes se vocês acreditassem no Deus homem? He says, you have no idea what transformation is required for your minds. E ele disse: vocês não têm a mínima ideia de qual é a transformação que seria necessário para suas mentes. So he's like the parable of Climacus. E ele é como essa parábola de Clímaco. There's no way you're going to climb into the knowledge of God. Você não vai conseguir pegar uma escada e subir para dentro do conhecimento de Deus. And more than anyone else, in any other gospel, John uses the word hamartia E mais do que qualquer em qualquer outro evangelho, João usa essa palavra harmatia, for sin. que é para pecado. But it's expressive of the universal condition of our fallenness. E ele é expressivo da condição universal da nossa queda. Rather than using the word paraptoma, which refers more to our specific acts of sin. Ao invés de usar a palavra paratoma, que tem mais a ver com os nossos atos específicos de pecado. So it's referring to the ontological incapacity that we have, E ele está se referindo à incapacidade ontológica que nós temos. as we have in John 3:18 or 5:38 Como nós vemos em João 3:18 ou 5:38 or 16:9. ou 16:9. So the individual cannot believe in God unless God enables her to do so. Então o indivíduo não pode crer em Deus a não ser que Deus a possibilite de fazê-lo. 6:64, 65, Que é João 6, 65 e 64 e 65. 10:26, E 10 e 25. 12:37, 40. E 12, de 37 a 40. So he speaks of faith as a historic point of departure Então ele fala da fé como um ponto de partida histórico, to enter into eternal consciousness of God, para entrar no consciente eterno de Deus, the object of which is belief in Jesus Christ, o objeto do qual é a fé em Jesus Cristo, as indeed John 20:31. como em João 20 e 31. As Archbishop Temple put it, life does not so much result from, O arcebispo Temple disse que a vida não resulta tanto, but rather consists mas sim consiste in the knowledge of God in His Son. do conhecimento de Deus e do seu Filho. This is his commentary on John 17, verse 3. Esse é o seu comentário de João 17 e 3. So, Kierkegaard is seizing on one of the central themes of the gospel, Então Kierkegaard está se valendo de um dos temas centrais do Evangelho, because the word to know the truth porque a palavra de conhecer a verdade is used 98 times. é usado 98 vezes. But this knowing is verbal and not a noun. E esse conhecer é verbal, não é um pronome. So it's its dynamic rather than its descriptive character. E ele é dinâmico e não descritivo. It's the effects that truth has, E são os efeitos que a verdade tem, which is the essential reality. que é a nossa realidade essencial. In all the other gospels, this notion of knowing the truth is only 34 times. E em todos os outros evangelhos, esse conceito de conhecer a verdade aparece só 34 That's to vezes. say in all three gospels. Nos outros 3. And here we have it more than 90 times. E aqui nós encontramos essa frase mais do que 90 vezes. So clearly, it's a very significant concern of the apostle. Então, claramente, o apóstolo está super preocupado com isso. And of course, it's this that enables us to reinforce what we said yesterday, E é isso que nos permite, então, reforçar aquilo que falamos ontem. that it's inappropriate for us to assume that Christian truth can, in a sense, be considered mythic. E de que não é apropriado nós acreditarmos que a verdade cristã pode ser considerado algo mítico. Because we can say that the human natural mind, the sinful mind, Porque nós podemos dizer que a mente humana natural e pecadora, pecaminosa,
is naturally inclined to see things mythically. Ela tem essa disposição natural de enxergar as coisas em termos míticos. So we can't confuse that approach E nós não podemos confundir essa abordagem with the way in which John is communicating. com esta maneira em que João está comunicando. So let's look, first of all, says Kierkegaard, at the nature of the teacher of the truth. Então vamos olhar, como diz Kierkegaard, a natureza daquele que ensina a verdade. He says the absolute difference between God and ourselves is not rational. Ele diz que a diferença absoluta entre Deus e nós mesmos não é racional. The difference is relational. A diferença é relacional. And the difference is because of sin. E a diferença existe por causa do pecado. So what we long for most are not abstract concepts. Então, o que nós mais desejamos não são conceitos abstratos. It's the teacher E sim o professor, who will go on teaching. Que vai continuar ensinando. And only God can be that teacher. E só Deus pode ser este professor. John 7:16, João 7:16 14:24. e 14:24. It's his word that is truth. É a palavra dele que é verdade. 17:17. João 17:17. Indeed, the word rabbi or teacher is very prominent in John. Em João, a palavra mestre ou rabino rabi é muito proeminente. But the prominence of him being teacher is because he's the truth. E a proeminência dele como professor ou mestre é porque ele é a verdade. Truth, says William Temple again, William Temple, mais uma vez, diz que a verdade is the perfect correlation of mind and reality. é a correlação perfeita entre mente e realidade. In other words, the word became flesh and dwelt among us. Em outras palavras, a palavra se tornou carne e viveu entre nós. This actualization is only manifest in Jesus Christ. E isto só é manifesto em Jesus Cristo. So the ultimate truth is not a system of propositions, Então, a verdade, na última instância, não é um sistema de proposições which are grasped by some perfect intelligence, que são apreendidas por alguma inteligência perfeita, but a personal being mas um ser pessoal who can only be related to. que só pode se relacionar a. So the incarnation is not a condescension only to our infirmities, Então, a encarnação não é apenas um ato condescendente às nossas enfermidades. so that the truth enters into a lowly door of human minds. Em outras palavras, a verdade se agacha para entrar na pequena porta da mente humana. Oh no, the descent of God is for the transformation of humanity. Não, a descida de Deus é para a transformação da humanidade. So, the first point then that Kierkegaard argues is only God can be our teacher. Então, o primeiro ponto de Kierkegaard é que só Deus pode ser o nosso professor. So who are all the other teachers? Então, quem são todos os demais professores? They're midwives. Eles são parteiros. Because in Greek thinking, Porque no pensamento grego, the Socratic teacher o professor socrático is assuming that there's innate knowledge that we all have. está acreditando que existe esse conhecimento inato que todos nós temos. To be intelligent is to have your pregnancy. E ser inteligente é ter a sua gravidez. And so you need to be delivered of the child within you. E alguém tem que fazer o parto desse filho que está dentro de você. So the teacher is there to bring about the birth. Então, o professor está lá para fazer o parto. We call this maieutic teaching. E nós chamamos isso de ensinamento maiútico. And it's the kind of thing that every therapist does. E é o tipo da coisa que todo terapeuta faz. My dear, how are you feeling? Minha querida, como é que você está se sentindo? Well, I have these feelings. Eu tenho sentimentos assim. I don't understand them. E eu não compreendo o que eu sinto. I'm a bit confused about it. E estou um pouco confuso com isso. So the therapist is your midwife. Então, o terapeuta é o seu parteiro ou a sua parteira. Brings about the birth of illumination. E ela faz nascer a iluminação. There's a connectedness that comes about. E há essa conexão, então, que acontece. And instead of groaning about your birth, you say, aha, E ao invés de gemer para dar à luz, você fala, now I see it. agora estou enxergando. Well, that is what Kierkegaard says is natural knowledge. E é isso que o Kierkegaard diz que é conhecimento natural.
But it's not knowledge of the truth. Mas não é conhecimento da verdade. And so here is where Kierkegaard does a twister on us. E é aqui que o Kierkegaard pega a todos nós. He says one cannot seek the truth if one knows what it is. E ele diz, você não pode buscar a verdade se você sabe o que ela é. What's the point of seeking something you already know? Por que você vai buscar algo que você já sabe? So that would be stupid. Isso seria uma besteira. But on the other hand, it's equally impossible for him to seek for what he doesn't know. Por outro lado, é absolutamente impossível você buscar o que você não conhece. Just as we're saying to many of our teenagers, you're seeking freedom. Da mesma forma que nós estamos dizendo para os nossos adolescentes, But você it- está buscando a liberdade. But if you've never experienced freedom, how do you know what freedom is? Agora, se você nunca experimentou a liberdade, como é que você vai saber o que é a liberdade? So this is exactly the problem about seeking the truth. E esse é exatamente o problema de se buscar a verdade. If you don't know what its configuration is, how in the world are you going to find it? Se você não sabe qual é a sua configuração, então como é que você vai descobri-lo? So in his journals, Kierkegaard says that even when people hear the voice from heaven, Então, nos seus diários, Kierkegaard diz que mesmo quando as pessoas ouvem a voz dos céus, they don't understand it eles não compreendem, because they don't understand the one who's speaking. porque eles não compreendem aquele que fala, aquele que está falando. And so, of course, they walk away saying, oh, it's only just thundering. Então eles saem dali dizendo foi um trovão, Or perhaps you misheard. ou quem sabe você ouviu mal. But clearly you haven't heard the voice. Na realidade, você não ouviu a voz. Now, this ignorance of not knowing the voice Agora, essa ignorância de não conhecer a voz is precisely the consequence of sin. é exatamente a consequência do pecado. It's not that you have a low IQ. Não é que você tem um QI baixo, It's simply that you don't have the right é relationship. simplesmente que você não tem um relacionamento correto. And so he suggests that John is citing to us four aspects of human ignorance. Então ele sugere que João está citando para nós 4 aspectos da ignorância humana. In John 5, verse 39 and 40, John is saying, diligently they search the scriptures. Em João 5, 39 e 40, João diz, diligentemente vocês buscam nas escrituras. They're doing it intellectually, Estão fazendo isso intelectualmente, yet they still refuse to come to him. mas mesmo assim se recusam a chegar a ele. Secondly, he says human beings are ignorant because of sin. Em segundo lugar, ele diz que os seres humanos são ignorantes por causa do pecado. So that's why the truth is basically unavailable to them. E é por isso que eles não conseguem dispor da verdade. You can't naturally live the truth. Você não pode viver a verdade naturalmente. John 3:21 is what Jesus said to Nicodemus. Que é em João 3:21, é o que Jesus disse a Nicodemos. Nor can the truth be worshipped, says Jesus to the woman at the well, John 4:23. E em João 4, 23 e 24, Jesus diz para a mulher samaritana, a verdade também não pode ser adorada. Nor is the truth known, as he says in John 18:32. E a verdade também não pode ser conhecida, como diz em João 18, 32. 18 e 32. They can't bear to hear the truth, John 8:43. Em João 8 e 43, eles não suportam ouvir a verdade. And then thirdly, he says that the natural man is ignorant because of his unbelief. E finalmente ele diz que o homem natural é ignorante por causa da sua falta de crença. His will is opposed to God. A sua vontade está em oposição a Deus. John 3:12, João 3 e 12 5:38-47, e 5 de 38 a 47. chapter 8, verse 43 to 46. João 8, 43 a 46. And fourthly, he's ignorant of the truth E em quarto lugar, ele é ignorante da verdade without God's revelation. sem a revelação de Deus. John 1, verse 9 and 13 and João 1 e 9 13, 14, 17. e 13, 14 a 17. So the sinner Então, o pecador is so constituted é de tal forma construído that there's no condition available for learning and knowing the truth. de que não há nenhuma condição disponível para aprender e conhecer a verdade. And he's powerless of changing this condition. E ele não tem nenhuma condição de alterar a sua condição. So even after Jesus performed many miraculous signs, Então, mesmo depois que Jesus fez muitos milagres, the Jews refused to believe in Jesus. os judeus se recusavam a acreditar nele. John 12, 37 to 40. João 12, de 37 a 40. And he tells us that only those who follow him will have the promise of the Holy Spirit
E that ele, will bring the Spirit of truth. e ele diz que somente aqueles que o seguem terão o Espírito Santo que vai trazer esse Espírito da verdade. It's only the Spirit of truth that will convict the world of guilt in regard to sin. É só o Espírito da verdade que vai convencer o mundo da culpa em relação ao pecado. And the obstacle to our understanding the truth can only be removed by the Spirit. E o obstáculo da nossa compreensão da verdade só pode ser removida pelo Espírito. Chapter 16, verse 8. 16 e 8. Secondly, Kierkegaard speaks about the learner must become a disciple. Em segundo lugar, Kierkegaard fala que o aprendiz deve se tornar um discípulo. That the individual must become more than a learner. E que o indivíduo tem que se tornar mais do que um aprendiz. She must become a disciple. Ela tem que se tornar um discípulo. And that's what I was subtly writing about in The Mentored Life, that mentoring, even in a Christian context, is not discipleship. E é isso que eu estava escrevendo no meu livro A Vida Mentoriada, de que mentorear, mesmo na vida cristã, não é discipulado. Because it's only the Holy Spirit that really disciples us. Porque é só o Espírito Santo que nos discipula, na verdade. So how can the learner become a disciple? Então, como que um aprendiz pode se tornar um discípulo? When reason is set aside Quando a razão é colocada de lado and he receives the condition of God e ele recebe a condição de Deus. at the moment, E no momento, and what he means by the condition at the moment e o que ele quer dizer com essa condição naquele momento, is the transformation that conversion brings. é aquela transformação que a conversão traz. So the whole revolutionary reorientation of our life Então, toda a reorientação revolucionária da nossa vida is essential. é essencial. And the tragedy of our mainline denominations is that we've introduced into our seminaries E a tragédia das nossas denominações históricas é que nós introduzimos nos nossos seminários a flood of students who've never been converted. um monte de estudantes que nunca foram convertidos. So how in the world can they reach the truth? Então, como é que eles vão alcançar a verdade? How can they preach the truth? E como é que vão pregar a verdade? So, in a sense, our seminaries are a Trojan's horse Então, num certo sentido, nossos seminários são cavalos de Troia, that has been introduced into the city of Troy que foi introduzido para dentro da cidade de Troia to take over the city as the enemy force. para tomar conta daquela cidade como uma força inimiga. And that's the present history of Christendom. E essa é a história presente do cristianismo. When should we stop? Did we stop at 5:30? Quando é que nós devemos parar? If you'd like to do questions until 6:30, we can do questions until 6:30. Or Okay. We can stop. Okay. We can do whatever you please. Well, just let me just another few minutes and then we'll have some questions just to conclude. Só mais this uns section. minutinhos para completar essa sessão e aí a gente faz algumas perguntas. So 6:30. the third point that Kierkegaard makes is that the historic presence of God Então, o terceiro ponto que Kierkegaard faz é que a presença histórica de Deus is vital if the truth is to be personal within us. é vital se a verdade vai se tornar pessoal em nós. For Socrates, it doesn't matter when or how the learner apprehends the truth. Para Sócrates não faz diferença como que o aprendiz apreende a verdade. So the historical loses all significance. Então aquilo que é histórico perde toda a sua significância. But for Kierkegaard, Mas para Kierkegaard, the historical is vital. o histórico é vital. It's the story of the young man who was blind, that once I was blind, but now I see. É a história daquele jovem que era cego e afirma: olha, eu era cego, mas agora eu vejo. So it's not by universal principles and abstraction of thought, Então não é através de princípios universais e abstração do pensamento, but it's a scandal of particularity, mas é o escândalo da particularidade, that in space and time, que no espaço e no tempo, and in the life of each one of us personally, e na vida de cada um de nós pessoalmente, we are encountered as Saul of Tarsus on the Damascus Road. nós somos encontrados como foi Paulo de Tarso naquela estrada de Damasco, By the revelation of God's presence. pela revelação da presença de Deus.
And that presence has come to us in human form. E essa presença nos veio na forma humana. It's come in the humble form of the servant. E ela veio na forma humilde de servo. And indeed, that humble form of the servant is itself the truth. E, de fato, essa forma humilde de servo é ela mesma a verdade. For if God had not come himself, Porque se Deus não tivesse vindo Ele mesmo, all the relations of teacher and learner would have remained on the Socratic level. todas as relações de professor e aprendiz permaneceriam a nível socrático. So Socrates never could imagine Então Sócrates nunca poderia imaginar the incarnation. a encarnação. And as Paul says, that it's never entered into the heart of man. E como Paulo disse, nunca entrou no coração do homem, For no eye has seen, porque olho nenhum viu no ear has e heard, nenhum ouvido ouviu neither has it ever entered into the heart of man. e nunca entrou no coração do homem To have this amazing revelation de ter essa revelação tão incrível, of the revelation of the incarnate Christ. que é a revelação do Cristo encarnado. So what happens when you're accosted by the truth? Então, o que acontece quando você é abordado pela verdade? It's like a trap. It ensnares you. É como se fosse uma armadilha, ela te pega. You don't catch it, Você não pega ela and you don't hold it. e você não segura ela. It catches you, Ela é que te pega and it holds you. e ela é que te prende. You know, many of us have been brought up as fundamentalists. What do you hold of the truth? Muitos de nós temos sido criados como fundamentalistas. O que você tem, o que você detém da verdade? And basically, you don't hold it, Você não detém a verdade, but it grabs you. mas ela te pega. And it's arrogance on our part to talk about holding the truth. E é arrogância da nossa parte dizer que nós detemos alguma verdade. And the evidence that we're held by it E a evidência de que nós é que somos presos por ela is how transformative it really is. é o fato de que ela é tão transformativa ou transformadora. So finally, what then is the consequence? Então, finalmente, qual é a consequência? The teacher is our judge. O professor é o nosso juiz. He's not a midwife. Ele não é parteiro. He's the one that we call teacher, Ele é o que nós chamamos de professor, not so much because he just simply is a teacher, não porque ele apenas é um professor, but because he judges the human condition. mas porque ele julga a condição humana. And this judicial role E esse papel judicial confronts the accountability that the learner has to have before the teacher. ela confronta essa prestação de contas de que que o aprendiz precisa ter perante o professor. If the word has become flesh and dwelt among us, Se a palavra se tornou carne e habitou entre nós, then he also claims our humanity então ele também afirma a nossa humanidade. and judges our humanity. E ele julga a nossa humanidade. And so he passes judgment Então ele passa o seu julgamento on sin. sobre o nosso pecado. And so on the one hand, he's merciful, Por um lado, ele é misericordioso, and yet on the other hand, it's clear that those who do not receive his message will be condemned. e por outro lado, está claro que aqueles que não receberem a sua mensagem As serão he- condenados, As he refers to in John 8, verse 50. como diz em João 8:50. The Father's a judge there, O Pai é o juiz ali, but he's passed on this judicial authority to the Son in John 5:22. mas ele entregou essa autoridade judicial ao Filho em João 5:32. So in fact, Jesus judges according to the Father's will, Então Jesus julga de acordo com a vontade do Pai, and his will is just. e a sua vontade é justa. Chapter 5, 27 to 30. 5, de 27 a 30. So explicitly Jesus says, "For judgment have I come into the world." Então, explicitamente, Jesus diz, é para julgamento que eu vim ao mundo. Chapter 9, verse 39. 9:39. And so it's a solemn thing that we meet him as our judge. É uma coisa solene nós nos depararmos com ele como nosso juiz. And while the other gospels speak of his acts of judgment, E enquanto os outros evangelhos falam dos seus atos de julgamento, John is unique with the full force in which he speaks of Jesus as judge. João é único na força com que ele fala de Jesus como juiz. Apparently, the Christians were in the law court of a Roman world, Aparentemente, os cristãos estavam no tribunal do mundo romano. but as Pilate sought to judge Jesus, Da mesma forma que Pilato quis julgar Jesus,
Jesus is the judge of Pilate, Jesus é juiz do Pilatos. and his followers are the judges of the justice system under which they suffer. E os seus seguidores são os juízes do sistema judicial sob o qual sofrem. Well, there are many other things that we will leave till this evening, so perhaps let's stop there. Tem muitas outras coisas que nós vamos deixar para hoje à noite, então vamos dar uma paradinha aqui And conclude this theme. e vamos concluir este tema. So now is an opportunity for some response. Se tiver alguma resposta, então, alguma... A ideia é escrever as perguntas e passar para o Ariovaldo, porque aí ele pode vir. É. Hein? Ah, ok. Então as perguntas você escreve, passa para o Ariovaldo, e aí a gente responde no começo da segunda sessão.